Você já sentiu que há algo dentro de você que te impede de crescer? Como se uma parte sua estivesse sempre se sabotando, se escondendo, desistindo antes mesmo de tentar. Talvez você até saiba que tem potencial, mas as dúvidas, os medos e a falta de disciplina continuam falando mais alto. A verdade é que todos nós temos fraquezas, mas o que poucos percebem é que essas fraquezas não precisam nos definir. Elas podem ser domadas, treinadas, transformadas em força silenciosa. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. Nesta jornada, você vai descobrir como usar 5 princípios estoicos para eliminar essas fragilidades internas e despertar o seu verdadeiro poder. Não o tipo de poder que grita ou domina os outros, mas aquele que te faz imbatível por dentro. E se você busca esse tipo de evolução contínua, de dentro para fora, já te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você recebe novos conteúdos como este, que fortalecem sua mente, sua postura e sua visão de mundo. E não é só sobre vídeos, é sobre construir juntos um lugar onde quem busca autodomínio se sente em casa. Vamos em frente. A primeira coisa que precisamos entender é: a fraqueza não é um defeito pessoal. Ela é uma consequência de pensamentos desorganizados, desejos impulsivos e, principalmente, da falta de clareza sobre o que realmente depende de nós. Vivemos tentando controlar o que os outros pensam, como o mundo nos trata, o resultado de tudo o que fazemos. E quando isso não acontece como esperamos, e quase nunca acontece, a frustração nos consome. Aí surgem as crises, os gatilhos, as fugas, procrastinação, raiva, comparação, autojulgamento. A fraqueza entra silenciosa, se disfarça de sensibilidade, e quando menos percebemos, ela manda mais em nós do que nossa própria vontade. É aqui que o estoicismo entra como antídoto. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa é a base de tudo. O estoico não busca controlar o mundo. Ele busca controlar a si mesmo diante do mundo. E essa é a primeira grande virada. Quando você foca apenas no que depende de você, seus pensamentos, suas ações, sua reação às dificuldades, você começa a tirar poder das fraquezas. Você não pode controlar se vai ser elogiado, amado, reconhecido, mas pode controlar se sua autoestima depende disso ou não. Você não pode evitar o caos externo, mas pode manter a ordem interna. Essa escolha, esse foco, já é um ato de força. Não parece, porque é silencioso, mas é exatamente isso que o torna poderoso. O segundo passo nessa jornada é olhar para a dor de forma diferente. A maioria das pessoas vê o sofrimento como sinal de fraqueza. O estoico vê como academia da alma. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu certa vez: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Ou seja, a dificuldade não é o fim, é o campo de treinamento. Cada situação dolorosa, uma perda, uma rejeição, um erro, pode ser usada como matéria-prima para o crescimento. Claro, não é confortável. Crescer raramente é, mas cada dor enfrentada com clareza, sem vitimismo, com presença e propósito, se transforma em resistência emocional. Você começa a perceber que não precisa se defender tanto, nem fugir, nem tentar anestesiar tudo. Você pode simplesmente suportar. E ao suportar, terceira lição: crescer. A força não está em falar demais, está em saber quando se calar. Vivemos em uma cultura onde o ruído é confundido com autoridade, mas o verdadeiro respeito vem do autocontrole. Quando você reage a tudo, quando responde no impulso, quando precisa se justificar o tempo todo, está dando poder aos outros. O estoico pratica o silêncio como estratégia, não porque é fraco, mas porque é forte o suficiente para não precisar provar nada. Pense bem, as pessoas mais fortes que você já conheceu eram aquelas que gritavam ou aquelas que te encaravam em silêncio e você sentia que não dava para derrubar. O silêncio te protege, ele te dá tempo para pensar,
para observar, para manter a dignidade intacta mesmo quando tudo ao redor está perdendo o controle. Falar é fácil, calar exige disciplina. E por falar em disciplina, chegamos à quarta lição. A força interior não é algo que você simplesmente descobre, ela é construída todos os dias. O estoico cultiva a disciplina como um agricultor cuida da terra, com regularidade, com respeito, com propósito. E como fazer isso na prática? Com rituais simples. Escrever todos os dias o que aprendeu, o que sente, o que quer melhorar. Visualizar cenários negativos para se preparar emocionalmente, sem medo. Começar o dia com perguntas estoicas. O que está sob meu controle hoje? Quais paixões preciso domar? Evitar decisões importantes em estados emocionais desordenados. É nessa constância silenciosa que nasce a verdadeira força. Não é sobre grandes gestos. É sobre pequenos atos conscientes repetidos com coragem. Você vai perceber que a cada dia que vence a si mesmo, mesmo que em coisas simples, você se torna menos refém das suas fraquezas. E por fim, a quinta lição. Nenhuma dessas práticas terá efeito se você viver sem um sentido, sem um logos, sem um propósito. O estoico vive guiado pela razão e por um princípio maior. Ele não acorda apenas para sobreviver. Ele vive para cumprir uma missão. Essa missão pode ser servir, construir algo duradouro, evoluir espiritualmente, guiar os filhos, inspirar pelo exemplo. Quando você vive com propósito, as fraquezas perdem força, porque há algo maior que o seu medo, algo mais importante do que a sua dor momentânea. E é aí que a força real nasce. Ela não é barulhenta. Ela não precisa de aprovação. Ela apenas é. E por ser, transforma o mundo ao redor. Talvez agora você esteja se perguntando, por onde eu começo? Comece aceitando que a fraqueza existe, mas que ela não é quem você é. Comece entendendo que você não precisa reagir ao mundo, pode apenas observá-lo. Comece praticando, um passo por dia, um silêncio de cada vez, uma decisão consciente por vez. Porque quem domina a si mesmo já venceu metade da batalha da vida. Mas dominar a si mesmo exige mais do que força, exige vigilância constante. A mente humana é traiçoeira. Quando você pensa que venceu, ela testa seus limites novamente. É por isso que o estoicismo não é uma filosofia de fim, é uma filosofia de prática eterna. Uma das práticas mais poderosas é a autoobservação sem julgamento. A maioria das pessoas ou se critica demais, ou se ilude demais. O estoico faz diferente. Ele observa os próprios impulsos, como um médico examina um paciente, com atenção, mas sem condenação. Ele não diz, sou fraco. Ele diz, isso em mim precisa ser fortalecido. Essa simples mudança de olhar muda tudo. Você não se define mais por suas falhas, mas sim pela capacidade de corrigi-las. Esse é um dos maiores sinais de força interior. Outro ponto fundamental é entender a diferença entre controle e rigidez. Muita gente, ao buscar disciplina, acaba se tornando dura demais consigo mesma. Não é força. É medo disfarçado. O estoico não quer parecer inabalável. Ele busca se tornar flexível e firme ao mesmo tempo. Ele adapta o plano, mas nunca desvia do propósito. Ele muda a forma, mas mantém o foco. É como uma árvore, enraiza-se no essencial, mas se curva ao vento sem quebrar. E falando em raízes, precisamos falar sobre valores pessoais. Se você não sabe o que é inegociável dentro de você, será facilmente manipulado pelo mundo lá fora. O estoico identifica seus valores com clareza: coragem, verdade, justiça, temperança. Esses princípios são o seu norte. São eles que orientam suas escolhas quando tudo parece confuso. Sem valores, você vive reativo. Com valores, você vive direcionado. E quanto mais alinhado aos seus valores você estiver, mais forte e íntegro você se sentirá. Outro capítulo essencial nessa jornada é o desapego do ego. Grande parte da fraqueza humana vem da tentativa constante de proteger uma imagem. O ego quer ter razão, ser admirado, parecer perfeito.
Mas o estoico não vive para parecer, ele vive para ser. Ele entende que perder uma discussão não é perder poder, que admitir um erro não é ser fraco, que pedir ajuda não é sinal de inferioridade. Quando você abandona o peso de manter um ego intocável, sua leveza se transforma em força. E com essa leveza nasce a resiliência verdadeira. Resiliência não é aguentar tudo com o rosto travado, é atravessar as tempestades com a consciência limpa e o coração sereno. O estoico aceita a dor, mas não se torna refém dela. Ele segue em frente, mesmo machucado. Ele se reinventa diante da adversidade, porque sabe que o valor da vida não está em evitar cicatrizes, mas em usá-las como medalhas de evolução. Dentro desse processo, existe uma habilidade rara e nobre, o domínio sobre as expectativas. A maioria sofre não pelos fatos, mas pelas expectativas que criou sobre eles. O estoico pratica o realismo firme. Ele deseja o melhor, mas se prepara para o pior. Ele não espera a perfeição dos outros, nem de si mesmo. Isso não o torna pessimista, mas lúcido, e essa lucidez evita decepções desnecessárias, reações impulsivas e dramas internos. E com menos drama, sobra mais espaço para a ação intencional. O estoico não vive apenas pensando, refletindo e filosofando. Ele age, mas age com intenção. Antes de cada decisão, ele se pergunta: isso está alinhado com quem eu quero ser? Ele não age por impulso, mas por propósito. Cada escolha é uma construção, cada gesto um exercício de autodomínio. E quando você começa a agir assim, tudo muda. Sua energia, sua postura, seu resultado. Outro ponto que muitos ignoram é o impacto do ambiente na construção da força interior. O estoico escolhe com sabedoria onde coloca sua atenção e com quem divide sua energia. Ele entende que a força pessoal pode ser drenada por ambientes caóticos, pessoas tóxicas, conteúdos vazios. Ele não se isola, mas se protege. Ele não julga, mas seleciona, porque sabe que o que alimenta sua mente também alimenta ou enfraquece sua alma. E por fim, o estoico aprende a cultivar uma das virtudes mais raras: a paciência estratégica. Vivemos na era do imediatismo, onde todo mundo quer tudo para ontem. Mas a verdadeira transformação é lenta, dolorosa, profunda. O estoico não se desespera com os tempos da vida. Ele semeia hoje com fé de que a colheita virá, no tempo certo. Ele entende que as maiores fortalezas são construídas tijolo por tijolo, dia após dia, sem pressa, mas sem pausa. E você está disposto a seguir nessa construção? Se chegou até aqui, é porque há dentro de você algo que não quer mais viver à mercê das próprias fraquezas. E a boa notícia é que você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas decidir: eu não vou mais me abandonar. E esse é o primeiro ato de força estoica: escolher a si mesmo. Continue com a gente aqui no canal. Cada vídeo é um treino mental, um lembrete de que a disciplina pode ser suave, que a sabedoria pode ser prática e que a força verdadeira nasce no silêncio. Deixe seu like e se inscreva, não só por apoio, mas como símbolo do seu compromisso com essa jornada, porque aqui cada passo importa. E cada passo te afasta da fraqueza e te aproxima da sua versão mais forte e serena.